Fala, professor. Hoje a gente vai falar um pouco de como superar um dos maiores desafios da computação moderna. Apesar do avanço incrível em processadores e até mesmo nas memórias, o desempenho dos discos rígidos está evoluindo muito mais devagar. E esse atraso gera um enorme gargalo, e ele é causado principalmente por fatores mecânicos, como a latência rotacional e até mesmo o tempo de posicionamento da cabeça de leitura. Além da lentidão, a gente tem o risco de que o disco ele pode falhar a qualquer momento, resultando em uma perca total dos dados. Esse é um problema que não é muito novo. Lá em 1988, alguns pesquisadores da faculdade de Berkeley já propuseram uma possível solução que seria o writing, que o nomezinho significa conjunto redundante de discos econômicos, em uma tradução livre. A ideia central aqui é combinar dois ou mais discos físicos para que esse sistema operacional enxergue como um único disco lógico contínuo. E a gente pode implementar isso via hardware, usando uma placa controladora dedicada, que é mais robusto, também mais rápido, ou via software, que é através de alguns drivers dos sistemas, que é mais flexível e muito mais econômico. Existem várias formas, para além da implementação, da gente organizar esses discos. E a gente vai chamar essas organizações de níveis de RAID. No RAID 0, a gente vai dividir esse RAID 0, essa nossa abordagem de organizar discos, em duas linhas. A primeira é o RAID 0 linear, ou JBold. Aqui, o disco é simplesmente conectado em sequência, preenchendo o disco 0, e só depois que todo o disco 0 estiver 100% preenchido, a gente passa para o disco 1. O ganho de desempenho aqui é muito pequeno, porque se a gente conectar em uma área reduzida, a gente vai ficar muito limitado em um único disco. Já a nossa segunda organização do RAID 0 é o RAID 0 Spring, ou fatiado. Ele é um pouco superior em performance do que o nosso RAID linear, porque ele vai dividir o disco em algumas faixas de tamanho fixos, para depois distribuir os blocos em um esquema round robin. Assim, o bloco 0 vai para o disco 0 e o bloco 1 vai para o disco 1, e assim sucessivamente, o bloco N vai para o disco N. Esse paralelismo é ideal para grandes volumes de dados. Porém, o RAID 0, de forma geral, tanto linear quanto com tem paralelismo fatiado, ele não vai oferecer redundância. E o que isso quer dizer, essa redundância? Que se um único disco falhar aqui, todos os nossos dados presentes no volume lógico são perdidos. E para quem gosta um pouco mais de segurança, a gente tem outra proposta de organizar esses discos, que é o RAID 1, que ele é muito famoso pelo conceito de espelhamento, já que ele vai replicar integralmente o conteúdo em dois ou mais discos. O disco físico 0 e o seu espelho vão possuir exatamente os mesmos blocos. As vantagens são claras, a confiabilidade é excelente e o desempenho de leitura melhora muito, já que a controladora pode buscar os dados em ambas as cópias, dividindo, por exemplo, no disco 0 ele pega do início até a metade, e no disco 1 ele pega da metade até o final do conjunto de dados. E se um disco falhar, a outra pode assumir imediatamente. E a recuperação é chamada de RAID Rebuilding e consiste apenas em copiar os dados para um novo disco, sem interromper o sistema. Porém, o RAID 1 tem um custo muito alto de memória, já que todo o espaço equivalente que a gente vai ter do nosso sistema vai ser equivalente apenas ao equivalente a um disco, e não ao conjunto dos dois discos. E não tem um ganho de velocidade na escrita, porque todos os discos vão precisar sempre ser atualizados no mesmo tempo. Lá, continuando aqui a apresentação, fala sobre RAID 4 e a lógica da paridade. O conceito. Ele introduz a tolerância à falha sem o custo de espelhamento, usando um disco dedicado para a paridade. Análise da figura 21.11. Os discos 0, 1 e 2 armazenam dados, enquanto o disco 3 armazena a paridade dos blocos correspondentes, como, por exemplo, o par B0. É o cálculo sobre os blocos 0 dos outros discos, mais 2. O cálculo XOR. A paridade é calculada pela operação OU exclusivo. Par, pare, igual D1, D2, D3, o gargalo.
Cada escrita em qualquer disco de dados exige uma atualização do disco de paridade, tornando um gargalo de desempenho. Mais um. A RAID 5 é a reconstrução de dados. A distribuição de paridade. Diferente do RAID 4, o RAID 5 distribui a paridade uniformemente entre todos os discos. Analisando a figura 21.12 do livro. Note que o par B0 está no disco 3, mas o par B2 está no disco 2 e o par B6 está no disco 0. Isso elimina o gargalo de um único disco de paridade. Mais 4. Exemplo de reconstrução, o da tabela 21.1. Se o disco 1 falhar e os outros discos tiverem os valores hexadecimais A0FF, disco 2 0747, disco 3 e 9D9A, paridade, o sistema aplica o XOR entre esses valores para recuperar o dado original 3A22. Qual é a vulnerabilidade? Durante a reconstrução, se um segundo disco falhar, os dados vão ser perdidos. RAID 6 e o comparativo de desempenho. RAID 6 ele estende o RAID 5 usando dois blocos de controle, a paridade mais read Solomon, permitindo a falha simultânea de até 2 discos. A penalidade descrita. No RAID 5, uma escrita exige 4 acessos ao disco. No RAID 6, são necessários 6 acessos. Resumo comparativo da tabela 21.2 do livro. O espaço. O RAID 0 usa TXN. O RAID 5 usa TXN-1. E a velocidade de leitura. Praticamente todos os níveis, exceto o RAID 3 e 4, escalam com LXN por causa do paralelismo. A conclusão. A escolha do nível depende do equilíbrio entre desempenho, custo e a tolerância às falhas necessárias para o cenário. Obrigado e até a próxima.